Graça e paz a todos, irmãos. Estou fazendo esse vídeo, irmãos, para fazer uma diferença, né? Explicando por que hoje eu estou vivendo em graça e antes não. Porque antes, irmãos, eu vivia uma mescla entre lei e graça. Eu acreditava que o evangelho que foi pregado aos judeus tinha tudo a ver comigo. Então isso daí, pelo evangelho da graça, pelos olhos iluminados, através do evangelho da graça, eu pude entender que eu estava erroneamente enganado. Não culpo a liderança, sabe, pelo conhecimento que eu adquiri, foi os primeiros passos, né, para a gente seguir o evangelho da graça. Mas, comigo, a lei, sabe, e os profetas ali, que duraram até João, depois prega-se o reino de Deus, como disse o Senhor Jesus, eu fazia aquela misturança toda entre Velho Testamento, Novo Testamento, e em Hebreus fala que o Velho Testamento acabou. Então, estamos no sangue do Novo Testamento. Então eu comecei a entender pelas Escrituras que hoje o Evangelho, que é as boas novas de Deus, da graça de Deus para nós, os gentios, não para os judeus eles têm umas ordenanças, eles têm a Torá, os 5 livros pentatêuticos, né, escrito por Moisés, e ali eles seguem fielmente, né? Os judeus, nas suas obras, dias de festas, rudimentos e ordenanças, estatutos, eles estão certinho a se arrepender de alguma coisa. E é por isso que o apóstolo Pedro depois disse ali em Atos 2, né? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Ele disse isso porque os judeus tinham com que se arrepender. Então, quando Jesus veio e aboliu a transgressão da lei no Calvário, então aquela transgressão que os judeus, aí Jesus viria trazer juízo para aquele povo que o rejeitou. E por isso que ele disse, até que ele venha, né? Quando ele disse para Pilatos, em verdade vos digo que vereis os céus abertos e a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens. Até mesmo os que transpassaram veriam. Ele estava falando sobre aquelas nuvens de juízo, que Deus traria juízo para aquele povo, na sua nação, naqueles dias. Eu comecei a entender. E como eu comi desse alimento, irmãos, misturado com a graça, sabe? Pensando que aquilo que era para os judeus era para mim. E agora, hoje, graças a Deus, com os olhos iluminados da graça, eu posso enxergar com mais nitidez as Escrituras. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós mesmos. É o dom de Deus, para que nenhuma carne se glorie. Né, como está em Efésios, capítulo 2, verso 7 a seguir. E o verso 8. Nós começamos a entender então, irmãos, se nós somos salvos pela graça, a graça significa um valor não merecido. Então, irmão Zé Carlos, qual que é a diferença então entre a lei e a graça, e a mescla entre lei e graça, e vivendo só em graça? Bom, irmãos, eu tinha uma mescla. Eu tinha uma mescla entre lei e graça, uma mistureba de judaísmo com, sabe, com o evangelho da graça. Então pregava tudo aquilo lá que tinha se cumprido já. O Velho Testamento cumpriu em Cristo já. E depois disso daí, pelo sangue derramado, é o sangue do Novo Testamento. Hoje nós vivemos em graça. Então é da cruz para cá, a graça começa a reinar. Mas mesmo assim, até o ano 70, enquanto o templo em Jerusalém, que foi reconstruído por Neemias, Esdra, né? O segundo templo estava de pé. E depois teve um retoque ainda de Herodes nos seus dias, né? Aí o templo de Herodes, que muitos até hoje é comentado em Jerusalém sobre o templo de Herodes, que também estava ali, né? Que ele deu uma reforma naquele templo.
É como se diz um terceiro templo, como o de Herodes, muitos dizem assim. Então, enquanto antes do ano 70, antes que Tito, filho de Vesperiano, o imperador, invadisse Jerusalém e destruísse o templo e o lugar santíssimo, como Jesus disse para os seus discípulos, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então ele estava dizendo sobre a vinda de juízo dele, né, para aquele povo. Aí seria o fim, o marco, sabe? Aquela pedra que Daniel viu, que viria ali e desceu. Então nós começamos a entender que ele foi a pedra angular. Então nós começamos a entender ali, irmãos, que ali começa a seguir a plenitude da graça. Hoje nós vivemos em graça. E quando esse evangelho da graça foi revelado a Paulo, e Paulo tentou passar isso para os judeus o rejeitaram. Então ele disse: o Senhor me fez, eu serei porventura agora apóstolos dos gentios, enviados, e apóstolo significa enviado aos gentios, para pregar o evangelho da graça. E aí começa uma grande perseguição entre o evangelho da circuncisão e ordenanças, sabe? Misturado entre lei e graça, através dos apóstolos, e o evangelho da graça para os gentios, que não tinha a ordenança de Moisés para eles seguirem. Então aí começa aquela guerra entre Paulo, sabe? Entre o evangelho de Paulo. Por isso que ele diz, um diz que eu sou de Apolo. Apolo também pregou muito o batismo do arrependimento, sabe? Através de João Batista, é um apóstolo enviado de João. Também Pedro também pregou o arrependimento nas águas, mas só que Paulo não, ele pregou o batismo na morte de Cristo. Então, que nós fomos batizados em sua morte. Então o que acontece? Quando Paulo começa a pregar o evangelho da graça pelo batismo na morte, que somos feitura sua, né? Ressuscitados juntamente com ele pelo batismo, sabe? Mas no batismo na sua morte, nós começamos a entender que aí começa Paulo repudiar todas as ordenanças da lei que ele tem aprendido como fariseus, que ele mesmo disse que aquilo só serviu de aio para chegar até Cristo, e aos Gálatas ele diz isso. Então, meus queridos irmãos, essa é uma explicação com a minha visão. Antes não. Hoje você não tem direito de pagar dízimo. Nossa, agora meu lombo vai arder, pode ser, né? Porque a lei e ordenança de pagar dízimo, para começar, dízimo foi estabelecido para os judeus e no Velho Testamento. Então o que acontece? O que o dízimo tem a ver hoje com as instituições religiosas de hoje em dia? Na verdade, isso daí é um meio de arrecadar dinheiro, certo? A liderança religiosa precisa de dízimo para pagar o prédio, sei lá, comprar terreno, ou seja, para a instituição se enriquecer. Então o que acontece? E todos que estão ali têm essa ordenança, essa regra da instituição de pagarem dízimo naquele lugar porque eles estão congregando ali. E o que isso daí tem a ver com a graça? Para ser sincero, não tem a ver nada. Tem nada a ver com a graça de Deus. Porque na graça de Deus diz que o templo de Deus é você. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é instituição religiosa. Não é CNPJ. A igreja do Senhor Jesus Cristo, igreja vem de Ecclesias Corpus. Então o corpo de Cristo são pessoas. E Jesus ele disse para a mulher samaritana que haveria um dia que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Hoje você tem que entender que se Deus é espírito e os verdadeiros adoradores adorem Ele em espírito e em verdade, você é um filho espírito revestido de carne. Aí o evangelho da graça de Deus me mostrou essas coisas. Me mostrou que eu sou o templo onde habita o Espírito de Cristo ressuscitado. Eu tenho essa fé. E é nessa fé que eu creio.
que Ele está comigo em todos os momentos. Maior é o que está em mim do que o que está do lado de fora. Fisicamente falando, esse físico que vocês estão enxergando aí nessa tela, esse é o meu físico, o meu corpo físico. Esse corpo físico provavelmente dura até uns 70, 80 anos. Mas o espírito, esse que se expressa através desse corpo, que sou eu, o espírito revestido de carne, esse volta para Deus, volta para o Espírito Pai. Como está em Eclesiastes, que o pó volte à terra e o espírito volta a Deus. E a graça me dá essa liberdade hoje, porque antes não. Antes todos dormiam em Cristo. Antes da ressurreição de Cristo, todos estavam encerrados na morte adeana, do Hades, né? Hades vem de sepultura. Então todos os espíritos estavam ali, aprisionados nas recordações e memórias terrenas, na alma vivente, a alma que vem da psicologia, da mente, das lembranças terrenas. E é por isso que a parábola do Lázaro e o rico, aquele rico, quando Jesus falou daquela parábola, que foi na morte adeana, eles estavam ali, ainda lembrando das coisas terrenas, porque Cristo não havia ressuscitado, ainda não tinha liberdade, não tinha libertado ainda o povo dessas amarras, das lembranças terrenas, das emoções terrenas. Mas hoje não, irmãos. Hoje nada importa, na graça nada importa. O que importa é você o adorar em espírito e em verdade. Você sabe que tudo que você conquista no estado físico ou deixa de conquistar, isso não importa nada. O que importa é você viver em Cristo, e em Cristo ressuscitado. Reconhecer que você no Espírito, e em Espírito você é o templo dele. E você e ele têm uma ligação muito maravilhosa. Essa é a minha visão da graça. Antes eu vivia sob ordenanças, cargos, sabe? Fui ungido por homens, né? Evangelista, presbítero, diácono. Nossa, quanta unção. Mas tudo isso para o engrandecimento da instituição religiosa. Mas aqui dentro de mim sempre estava dizendo que alguma coisa estava faltando. A adoração não era uma adoração externa. Eu tinha que adorar internamente. Não tenho que provar para as pessoas que eu adoro a Deus. Eu tenho que provar para o meu Deus que eu o adoro, em mim mesmo. Isso daí faz a grande diferença. Isso é humildade. É necessário que todos sejam assim. Então, meus irmãos, essa é a minha mensagem até agora. Deus abençoe a todos. Beleza?